Todo mundo que sofre com pensamentos negativos em excesso tem a sensação de que a mente ela está sempre sobrecarregada com um excesso de pensamentos. E o pior, esses pensamentos é como se controlassem a vida da pessoa, porque a pessoa ela não tem controle das suas ações, como tendo comportamentos impulsivos, atitudes impensadas. Então, se você está nesse vídeo e sofre com pensamentos negativos, provavelmente você sofre com isso. E nesse vídeo eu vou ensinar uma técnica simples que vai ajudar você a não ser mais dominado pelos pensamentos, para que você possa tomar as rédeas da sua vida e assim evitar de ter comportamentos impulsivos que só prejudicam a nossa vida. Porque a gente sabe que quando a gente faz alguma coisa no calor do momento, sem parar para pensar, geralmente dá muito errado. Então, se você deseja ter mais autodomínio emocional, ter mais calma, mais clareza no dia a dia, ser menos reativo ao que acontece ao seu redor. Ser menos reativo é justamente não agir tanto por impulso quando acontece alguma coisa e você simplesmente não consegue raciocinar, só age no calor da emoção. E para isso, eu vou trazer 3 pontos essenciais para ajudar você a não ser mais dominado pelos seus pensamentos. O primeiro ponto é: o que significa observar os seus pensamentos? Segundo ponto: por que é tão importante essa observação? O terceiro ponto são atividades que eu vou ensinar para você para ajudar você a lidar com essas questões. Então, agora sobre o primeiro ponto, que é observar os seus pensamentos. Basicamente, é você sair do piloto automático. Sabe quando a gente está numa forma tão automática que a gente não consegue parar para pensar nas coisas? Simplesmente a gente vai vivendo, deixando a vida me levar, como diria Martinho da Vila. E isso é um grande problema, porque se você não tiver consciente dos seus pensamentos, esses pensamentos eles vão te levar para qualquer lugar e não para onde você deve ou principalmente para onde você queira ir, para um propósito, para algo que você deseja fazer. Então, é muito importante observar os seus pensamentos e pensar sobre eles, sabe? Você vai pensar sobre os seus pensamentos. Por quê? Se você assistiu o meu vídeo anterior, eu falei que os pensamentos negativos são pensamentos automáticos. Então, quando você pensa sobre eles, quando você para, reflete e sai do piloto automático, você consegue tomar uma atitude diante desses pensamentos. E para isso, você vai basicamente sentir, observar e perceber os seus pensamentos. Quando o pensamento passar pela sua cabeça, você vai parar e refletir sobre ele. Você vai prestar atenção e buscar entender o que esse pensamento significa. Você precisa ter cuidado para não se perder nesses pensamentos, porque muitas vezes, quando nós estamos no piloto automático, vem um pensamento na nossa cabeça e esse pensamento ele vai puxar outro pensamento e puxa mais um e outro, e a gente acaba ficando preso, muitas vezes de forma automática, como já falei, e a gente não consegue sair do canto, por assim dizer. Então, mais uma vez, você precisa observar os seus pensamentos de uma forma ativa, de uma forma consciente, e não de uma forma passiva, ali, de uma forma onde você simplesmente se deixa levar. Agora, por quê que é tão importante observar os pensamentos? Quando nós fazemos isso, a primeira coisa que acontece é a diminuição da ansiedade. Também melhora o foco e, principalmente, você adquire autoconhecimento. Isso acontece basicamente porque os problemas, eles sempre vão ter o maior tamanho possível caso você não controle. Se você não para observar os seus pensamentos decorrente de algum problema, de alguma situação que você esteja vivendo, esse problema ele vai ter um tamanho gigantesco, desproporcional com a realidade. Quantas vezes já aconteceu com você de você estar numa situação que você está muito preocupado com aquilo que vai acontecer e, de fato, aquilo acontece, mas não tinha o tamanho que você projetou, o tamanho do problema que você imaginava, era uma coisa bem menor? Então, isso acontece, isso é bastante comum, porque se você não der o tamanho que o seu problema precisa ter, ele vai decidir o tamanho dele e pode ter certeza que vai ser muito maior do que de fato deveria ser. Então, quando você para, observa os seus pensamentos, reflete sobre eles e não deixe que ele tome conta de você, esse problema ele vai muitas vezes até mesmo deixar de existir, porque é muito comum a gente sofrer por algo
que nem tem a necessidade, que nós não deveríamos sofrer. Então, quando você faz isso, ou ele some, caso seja um pensamento que de fato não condiz com a realidade, que não tem um problema tão grande assim, ou caso realmente existe esse problema, ele vai ter o tamanho que ele deve ter e não vai tomar proporções exageradas. Então, saia do piloto automático e observe os seus pensamentos de uma forma onde você não se permita ser invadido pelas emoções, porque quando você não consegue fazer essa dissociação, né, entre você e seus pensamentos, você acaba ficando preso ali nas emoções negativas e de fato você vai ser dominado. Então, para isso, eu vou ensinar agora algumas atividades, alguns exercícios práticos que você pode fazer para que você finalmente não seja mais dominado pelos seus pensamentos. A primeira técnica é muito simples e muito eficiente, que é baseado na respiração consciente. Você vai ali pelo menos por 1 minuto, até você se acostumar a fazer mais. Você vai prestar atenção na sua respiração. Você vai sentir o ar entrando pelo seu nariz, enchendo os seus pulmões. Depois você vai soltar o ar devagar. Quando você fizer isso, você vai trazer toda a sua atenção para a sua respiração. Assim, antes, aquele turbilhão de pensamentos que era o seu foco, ele vai deixando de ter força, porque você vai voltando para o momento presente. Então, esse exercício ele é muito simples e muito eficiente para tirar você daquele turbilhão de pensamentos negativos. Com isso, você pode, com calma, observar os seus pensamentos e, muito importante, sem julgar, sem o julgamento, porque muitas vezes vem um pensamento na nossa cabeça, a gente começa a nos punir, a nos julgar por conta desse pensamento. Por exemplo, um pensamento do tipo, eu não sou bom o suficiente. Você pode ficar se cobrando. Por exemplo, é verdade, eu não sou bom o suficiente, por conta disso, por conta daquilo. Aí você vai acabar sempre trazendo justificativas para corroborar esse pensamento, porque você está julgando esse pensamento. Então, neste momento, você não deve julgá-lo, você deve apenas receber, acolher esse pensamento e pensar sobre o que ele significa. Porque, no final das contas, todo pensamento tem um porquê, tem uma motivação por trás. A segunda técnica, a segunda atividade que você vai fazer é etiquetar, rotular ou categorizar seus pensamentos. Você pode fazer a primeira técnica, caso você esteja com muita ansiedade, por exemplo. Aí você parte para essa segunda técnica, que você vai categorizar os seus pensamentos. Por exemplo, você teve um pensamento X. Aí você vai pensar, esse pensamento é de planejamento, ou talvez de alguma preocupação, ou simplesmente uma lembrança. Então você vai pegar esse pensamento e vai colocar nessa categoria de acordo com o que ele representa. Você pode, inclusive, criar outras categorias, né? Não precisa ficar preso a essas 3 categorias. Por que isso? Porque uma vez que você pega esses pensamentos e coloca em caixinhas, você já sabe meio que o que fazer com ele. Por exemplo, se você tem um pensamento de um planejamento, aliás, se você tem um pensamento e fica ansioso com esse pensamento, e você observa esse pensamento, reflete sobre ele e percebe que, na verdade, ele é um planejamento, aliás, ele é um pensamento sobre um planejamento. Ou seja, não faz sentido você ficar preocupado ou ansioso por um pensamento referente ao que, na verdade, é um planejamento. Então, você vai pegar esse pensamento, colocar na caixinha do planejamento e ali vai ficar guardado para quando você puder planejar, você vai lá para e planeja. E para isso você pode fazer em algum aplicativo como o Evernote, como até mesmo um bloco de notas do Windows, ou papel e caneta, caso você prefira assim. Você vai categorizar e vai separar. Porque isso é muito importante, como já falei, você acaba se preocupando com o que tem que se preocupar. Porque um pensamento de um planejamento ou de uma lembrança, talvez não seja necessário você ficar ansioso com ele ou preocupado com ele. Então, esse exercício é muito simples, muito fácil de fazer. Você pode fazer a qualquer momento, caso você não esteja com papel e caneta na mão. Você pode fazer no celular mesmo, usando algum aplicativo. Hoje em dia, os celulares são bastante eficientes, né? Nesse sentido, para você fazer anotações. Enfim, não deixe para depois. Comece, aplique essas técnicas ainda hoje, assim que possível. Terminar esse vídeo,
você vai parar e refletir, observar e pensar sobre os pensamentos que estão passando na sua cabeça nesse exato momento, e você vai categorizar para que você possa refletir sobre eles e não permitir mais que eles dominem você. Se esse vídeo fez sentido para você, eu convido você a curtir, a compartilhar com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, de Facebook, enfim, aonde você achar que possa ter alguém que precise ouvir essa mensagem, que poderá se beneficiar com esse conteúdo. E deixa aqui também o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo, se você concorda, se você discorda, se você tem algo a acrescentar. Eu sempre digo que o seu comentário ele pode inspirar outras pessoas, ele pode criar insights e outra pessoa vai se beneficiar do seu comentário. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.